Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, que é a importância de entender um pouco de infra para o desenvolvimento de softwares. Depois da vinheta aí, solta aí, editor. Bom, no começo da minha vida como desenvolvedor, né, isso há 15 anos atrás, eu achava que meu foco tinha que ser muito na parte de entendimento, sintaxe da linguagem que eu estava utilizando, entender bem os frameworks e tudo mais. E ao longo da minha trajetória eu fui entendendo que existia conhecimentos satélites que eu meio que negligenciava no meio do processo, que são extremamente importantes, fundamentais até, eu diria, para você fazer um software consistente, um software com qualidade, que não vai requerer uma dor de não vai dar muita dor de cabeça a longo prazo, vamos dizer assim, principalmente em questões de custo de infraestrutura e tudo mais. Vou dar alguns exemplos aqui para poder contextualizar melhor o entendimento do que eu estou falando. E se você é desenvolvedor, pense, né, raciocine isso de forma bem objetiva para talvez você começar a procurar algum conhecimento na área de infra e poder potencializar a qualidade dos seus softwares daqui para frente. Eu passei por algumas situações que aí a gente vai entrar na parte de contexto, né? Passei em algumas situações de ter serviços com grande volumetria de dados ou grande quantidade de acessos, principalmente no vigia de preço, nós tínhamos clusters enormes com milhões de acessos, tendo que aguentar uma Black Friday com 150 milhões de produtos únicos numa base de dados, Elasticsearch e tudo mais. E aí a gente começou a entrar numa área que é, pequenas alterações do fluxo da programação melhorava significativamente a qualidade do software, né? Tanto o carregamento quanto as pesquisas e tudo mais. A gente teve problemas com vários sistemas, subsistemas internos, tanto com banco de dados quanto com Redis, por exemplo, para armazenamento de cache em memória, quanto problemas na CDN, problemas no Elasticsearch. E aí tem um resumão geral dessa brincadeira, sempre esbarrava de certa forma no entendimento de infraestrutura ou das camadas que eram mais abstratas naquele momento para mim, por exemplo, Sócrates e tudo mais. E aí eu vou dar algumas dicas que eu acho super interessante para quem está desenvolvendo softwares de alto padrão, que tem muitos acessos, muito tráfego, muitos dados e tudo mais. Primeira coisa que a gente precisa entender uma coisa básica da computação para quem mexe, né, que tem curiosidade de mexer com computador, é que nós temos dispositivos específicos para funções específicas. Então nós temos a memória para armazenamento de informações curtas que vão ser descartadas de forma imediata ou muito rápida. Esse hardware tem especificações, tem um funcionamento muito específico, ele não é persistente, então quando você reinicia a máquina, a memória é limpa, você trafega informação na memória numa velocidade muito maior do que em outros dispositivos, então a memória ela serve para quando você precisa armazenar uma informação que vai ficar pouco tempo ali e que ela vai ser reciclada rápido, mas que tem uma entrega muito maior. É só a gente comparar, né, a latência que as memórias têm com relação aos melhores SSDs do mercado. Os SSDs e HDs, por outro lado, eles têm uma entrega de escrita e leitura menor, mas eles têm a persistência de manter os dados registrados e tudo mais e blá blá blá. E o que isso causa quando você não tem o entendimento pleno do funcionamento desses hardwares? Na prática, a gente está programando em cima de vários níveis de abstração que na ponta eles vão acionar o CPU, a memória, o SSD da máquina para poder executar todas as tarefas que nós estamos programando. Se você não se preocupa como você está fazendo as chamadas para esses hardwares, mesmo que tenham vários níveis, camadas de abstração, você pode cometer erros comuns, no meu ponto de vista, que hoje eu tenho muito menos ocorrências dentro dos meus softwares como eu tinha há 5 anos atrás. Por exemplo, quais são os maiores problemas que normalmente acontecem de gargalos em grandes sistemas com muita informação e muito tráfego de dados, né? Primeiro problema que eu vou listar aqui é o memory leak. O que vem a ser o memory leak?
Memory leak é quando a máquina que está rodando uma rotina, uma tarefa, qualquer coisa que seja um cron job ou até mesmo fazendo uma requisição, ele ocupa uma quantidade de memória maior até do que ele tem de capacidade. Então, vamos fazer um cenário que você está fazendo uma migração de um XML de 1 tera e você só tem 4 GB de memória RAM. Isso é possível de você fazer? Conseguir fazer esse processamento? Sim. Só que você tem que utilizar técnicas para poder mapear esse arquivo em chunks, em pequenos pedaços e ir descartando esse conteúdo à medida com que ele é processado. Porque você processar informações, fazer parseamento de dados dentro da memória é muito mais rápido do que você fazer direto no arquivo, por exemplo, né? De certa forma, você sempre vai fazer na memória porque você vai ter que puxar aquela informação do arquivo, processar e tal. Mas em vez de você fazer o carregamento do arquivo inteiro, que a sua máquina, seu servidor não vai aguentar fazer esse processamento, você vai fazer a leitura de linha a linha, ou você vai fazer um chunk maior ali, e aí você vai conseguir fazer esse processamento pausadamente ali em trechos curtos, e aí você não vai utilizar tanta memória. Eu tinha uma subrotina dentro do Vigia, que a gente precisava fazer migração de arquivos XML de produtos que tinham gigas e gigas e gigas de dados. Por exemplo, uma loja com milhões de produtos, então sempre os arquivos eram maior do que a capacidade de memória que eu tinha nessa máquina que fazia esse processamento. Então a gente teve que fazer várias adaptações, tanto na rotina de migração quanto na rotina de consolidação. E a gente fez isso utilizando filas de processamento com RabbitMQ. Eu processava essas informações e fazia um parse com uma rotina em Node.js, e a consolidação ela era feita por um outro sistema, porque tinha várias outras rotinas de disparo de push, de e-mail e tudo mais, que precisavam ser processados de forma distribuída, vamos dizer assim, porque senão acaba tendo muita responsabilidade em cima de um microserviço só. Né? Então, o memory leak é muito comum de acontecer e isso prejudica bastante a performance do sistema, principalmente quando a gente vai chegar no ponto do segundo maior problema que eu vejo da performance de software de uma maneira geral, que é o uso de swap, que também é uma prática muito recorrente dentro de softwares que tem grande volumetria de dados. O que vem a ser isso, o uso de swap? Quando você tem um servidor padrão que você subiu numa AWS, no Cloudflare, uma DigitalOcean e tal, Cloudflare não, Cloudflare é CDN, mas na AWS, no Google Cloud e tudo mais, né, qual é a tendência básica de uma máquina Linux, por exemplo, recém-configurada? Não sei se isso é padrão, mas isso acontecer com uma certa frequência com a gente. Quando a máquina tá assim no linear do término da quantidade de capacidade de memória que a máquina tem, essas informações começam a ser armazenadas dentro do SSD da máquina. Porque o SSD da máquina normalmente tem mais espaço, e aí justamente para a máquina não travar 100%, ela começa a armazenar essas informações no SSD. A gente sabe que a memória RAM ela tem uma latência muito menor do que um SSD. Você pode pegar o melhor SSD do mercado e comparar com uma memória mediana, sempre a memória ela vai entregar o resultado mais rápido, seja na consulta ou na escrita, porque ela foi feita para isso, né? Eu não sei se a gente vai chegar ao ponto de conseguir ter um SSD que vai ter o mesmo nível de performance das memórias RAM. Acho difícil, porque são dispositivos que foram criados para dois trabalhos diferentes, né? Enfim, mas pode ser que isso aconteça. Mas aí quando o software começa a acumular memória e consegue ocupar toda a memória disponível da máquina e ativa o swap, o que acontece com o sistema nesse momento? O sistema começa a ficar mais lento, porque a tendência natural do sistema operacional é fazer um nivelamento pelo dispositivo mais lento, né? Então, como você está usando mais o SSD, você está começando a utilizar ali, ele vai abaixar a performance de tudo, e aí você vai notar que às vezes o seu sistema começa a importar uma grande quantidade de informação e ele começa super bem, começa rápido e tudo mais, e aí ele vai ficando lento ao longo do tempo, e aí fica cada vez mais lento, porque ele está acumulando memory leak e utilizando o swap para poder fazer esse armazenamento. E aí a gente chega no terceiro problema, que é muito recorrente dentro dos softwares, que é o Garbage Collection. O que vem a ser o Garbage Collection?
Antigamente, nos softwares, nas linguagens de programação mais antigas e tudo mais, o gerenciamento de memória era feito pelo próprio desenvolvedor. Então você alocava e liberava a memória à medida do necessário. As linguagens compiladas, tipadas, elas também, de certa forma, fazem esse gerenciamento. E os sistemas operacionais e as linguagens mais modernas foram evoluindo de ter um coletor de lixo, né, um garbage collector, que passa de tempos em tempos reciclando espaços de memórias que não estão sendo utilizados. Qual é o ponto que precisa se ter muito cuidado quando a gente trata desse tema? O garbage collection ele pode prejudicar a performance da máquina como um todo, porque se tem muita memória alocada e essa memória ela tem muita informação concentrada de utilização ali, vamos dizer assim, eu estou rodando uma rotina que ele precisa frequentemente de uma informação e essa memória acaba não sendo descartada quando o Garbage Collection passa. E obviamente, quanto maior a quantidade de memórias que você tem disponível na máquina, mais tempo o Garbage Collection vai demorar para limpar essa informação, porque ele precisa percorrer a memória inteira para saber qual dado que está sendo utilizado e qual não está. Então eu vi isso acontecendo várias vezes, principalmente em desenvolvimento de jogos, né? De você estar armazenando textura dentro da memória RAM para fazer o processamento, ou até mesmo da memória da própria placa de vídeo, e aí passa o Garbage Collect, o jogo dá uma semi-travada, e aí os jogadores reclamam pra caramba que o jogo tá travando, que é justamente aquele período que o Garbage está limpando ali informações que não estão sendo mais utilizadas. Então o ideal, né, para quem precisa armazenar uma grande quantidade de informação em memória é o quê? Sempre tá fazendo a gestão e a limpeza manual desses dados e de preferência, se você estiver utilizando uma linguagem mais fortemente tipada, tá abstraindo ali, não sei, aí vai depender muito da linguagem que você está utilizando, mas ter uma forma de conseguir descartar aquela informação depois que ela foi processada pela função ali que você está fazendo e tudo mais. Se você conseguir eliminar esses 3 gargalos do seu sistema, né, o memory leak, o garbage collect e o swap, você já tem uma tendência a ter menos problemas numa rotina mais pesada que vai estar processando muita informação. Mas ainda temos outros tipos de problema que são possíveis de acontecer, como por exemplo você congestionar uma rede porque você está trafegando muita informação pela rede, por exemplo no Redis. Isso aconteceu com a gente, parece que é improvável, mas aconteceu. No Vigia de Preço nós tínhamos uma base de dados muito grande, são 150 milhões de produtos. Em algum momento parecia sensato nós armazenar uma grande quantidade de informação de produtos dentro de um Redis clusteado e tudo mais, com muita memória, 64 GB de memória e tudo mais. Só que quando a gente começa a tirar essa informação de acesso direto ao banco para usar um sistema de Redis sem compressão, se você tiver um pico de acesso, você começa a travar o Redis. E as versões mais baratas, a versão free do Redis, ela não tem cluster, né? Então você precisa usar uma instância só da máquina, do sistema, para poder fazer o armazenamento. Você pode até fazer um shard ali que você vai conseguir ter um Redis de leitura e um sync para fazer escrita e tudo mais. Isso melhora consideravelmente, você meio que escala ele de forma horizontal. Mas aí você vai ter que pagar a versão Enterprise lá, se não me engano, do Redis para poder fazer isso. E esse mesmo comportamento acontece também no Elasticsearch e no MongoDB. No MongoDB a gente tinha shards e tinha vários índices ali para poder fazer leitura separada da escrita. No Elasticsearch é a mesma coisa, você faz vários shards e nodes para poder meio que equilibrar. E um dos problemas que mais estavam acontecendo no nosso Elasticsearch, e aí a gente teve a ajuda de um amigo de uma grande empresa de varejo que mexia com Elasticsearch, que na nossa ideia inicial, quando a gente montou o Elasticsearch, né, o meu DevOps montou o Elasticsearch, ele fez uma grande quantidade de shards com pouca quantidade de memória. E aí a gente, olhando as estatísticas do servidor, a gente viu que o swap estava sendo utilizado de forma frequente, porque na hora de criar os índices, o Elasticsearch alocava muita memória. E aí esse amigo meu falou assim, cara, faz menos shards com uma capacidade de memória maior. Então a gente tinha, eu acho que na época, uns 20 shards com 8 GB. A gente reduziu para 4 shards com 64 GB cada um. Isso deu uma mudança absurda dentro do Elasticsearch. Foi bizarro, assim, a melhoria da qualidade, a performance ficou absurdamente melhor. Então assim,
tem muita coisa que a gente só aprende na prática, passando por esses problemas e resolvendo, né? Então, assim, entender de infraestrutura, entender de hardware, entender de sistema operacional, ele é fundamental para você conseguir performar o seu software de uma forma mais equilibrada. Você entender que tipo de dispositivo que você vai armazenar a sua aplicação facilita a sua vida em vários aspectos. Entender como é que é a arquitetura do CPU que você está utilizando, se você vai utilizar um CPU dentro do seu servidor que seja Intel ou AMD, o que se difere dessas arquiteturas, entender um pouco mais como é que funciona cada um desses hardwares, vai poder te facilitar e otimizar bastante a sua aplicação. Eu sei que isso não é um cenário da grande maioria, mas eu entendo que em algum momento da sua carreira pode ser que esse tipo de informação seja necessário e aí você tem que se aprofundar. Muitas vezes eu vejo reclamação assim, porra, meu sistema tá bem escrito, tô usando melhores práticas, mas ele tá lento, ele não consegue performar e eu tô recebendo muita reclamação. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e analisar onde que de fato tá os gargalos. A gente utilizava um sistema muito bom dentro do VGA e também dentro da USM, que é o New Relic. Eu recomendo muito vocês utilizarem para suas aplicações. Ele é um sistema um pouquinho caro e tal, mas ele te dá um overview geral de gargalos de performance que tem dentro da sua aplicação. E isso pode salvar a sua vida ali quando você tem picos de acessos e tudo mais. Isso é uma ferramenta excelente. E o Relic recomendado aí. E obviamente que eu poderia destrinchar muitas outras possibilidades aqui de problemas e tudo mais, mas eu vou manter por aqui, porque eu estou planejando fazer uma live com um amigo meu, que é um puta DevOps. Ele já trabalhou em data center, já trabalhou em várias empresas gigantescas e era meu CTO dentro do Vigia de Preço, e aí a gente vai destrinchar esse tema mais a exaustão aí e aí a gente vai complementar esse vídeo inicial aqui que eu tô fazendo. E se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, manda pros seus amigos aí que são programadores e tudo mais. E a gente se vê na próxima. Valeu!